Bem-vindo, bem-vinda. Ao olhar para os lados, não se surpreenda. É que muitas pessoas vieram no culto das 5:30. Preferiram participar do conjunto de mensagens, princípios para a restauração da graça nas nossas vidas. E alguns vieram para esse culto, alguns estão aqui também para o segundo culto da noite, e outros vieram para esse segundo culto. Então, você é muito, muito bem-vinda. E se é a primeira vez que você vem, se porventura esta é a sua condição, eu peço a gentileza de você se colocar em pé. Se é a primeira vez que você participa do nosso culto, alguém pela primeira vez? Aqui temos uma jovem, muito bem-vinda, só se assente depois de ganhar um abraço, tá bom? Vamos ver se vai ganhar um abraço. Olha, ganhou um abraço, tá vendo? Também é a primeira vez que vocês vêm? Muito bem-vindos, só se assente depois do abraço, não antes. Lá atrás também, bem-vindos também. Obrigado. Há alguém que quer agradecer a Deus pelo seu aniversário de nascimento, ou casamento, ou batismo, ou outra data na sua vida importante? Hoje vamos refletir sobre a história de Elias e a viúva de Sarepta. Ore por mim, para que a mensagem de Deus ao seu coração possa ser de fato a mensagem de Deus para o seu coração. Nosso culto será dirigido pelo pastor Roberto Costa, nosso ministro para as famílias. Esse mês é o mês das famílias, teremos nosso congresso. Quando, pastor Roberto? Teremos o congresso, quem vai ser o preletor, qual vai ser a programação? Dia 25, 26 e 27 desse mês, pastor Valmir Vieira estará pregando no domingo, na segunda, e o pastor Carlos Novaes na terça-feira fazendo encerramento. Sobre, então, a vida familiar, não é isso? Tudo família. A data mesmo, repete? 25, 26 e 27. 25, 26 e 27. Vamos ouvir agora o informativo, e depois do informativo vamos orar, oferecendo ao Senhor esse nosso culto, e vamos continuar. Essas são as notícias para você participar. Oi, Elisa. Oi, Carol. Oi, pessoal. O informativo da Igreja Batista Itacuruçá está de volta. E a primeira notícia é sobre o nosso programa Convite à Vida. No ar desde 2012, o Convite à Vida já exibiu mais de 50 programas. Aqui no Rio de Janeiro, o programa vai ao ar à meia-noite de terça para quarta, no canal 26 da NET. Confira a programação dessa semana e continue orando para que mais casas sejam alcançadas por esse projeto. Convite à Vida é o programa na televisão da Igreja Batista Itacuruçá, exibido em várias capitais do Brasil, além do Rio de Janeiro. No programa desta semana, o entrevistado é o capelão Disseu Amário Júnior, falando sobre a importância do profissional da capelania na educação e bem-estar social da criança e adolescente. Veja também o que os missionários brasileiros estão fazendo na África através do projeto Estrela Brilhante. Nessa semana, conheça Nova York com Rogério Anachev em mais uma de suas aventuras no Louco por Viagens. E também, inspire-se com a mensagem do pastor Israel Belo de Azevedo, que nos desafia a investir no caráter. Além do mais, acesse conviteavida.org.br no menu Desafio da Semana para você concorrer um livro de brinde e conferir os horários das reprises e canais de exibição de sua cidade. Convite à Vida, toda terça à meia-noite no canal 26 da NET. Vocês lembram que no domingo passado o pastor Jael apresentou à igreja a nova série de mensagens Princípios para a Recuperação? É verdade, a série continuará durante 8 domingos, exclusivamente no culto das 17h30. As pregações abordam fundamentos cristãos para a superação de traumas, vícios e maus hábitos. Celebrando a recuperação, quer ajudar você a superar seus traumas, seus vícios e seus maus hábitos.
Tudo a partir do ensino de Jesus nas bem-aventuranças. E a primeira é: bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, bem-aventurados aqueles que sabem que são incompetentes para sozinhos resolverem os seus problemas. Por isso, aqui estamos para ajudar você. Eu espero você todo domingo às 5h30 da tarde, exclusivamente às 5h30 da tarde, aqui na nossa igreja. Já começou a nova série de mensagens sobre os 16 capítulos da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. O estudo acontece todas as segundas-feiras às 19 horas com o pastor Alcenir. Não perca também a 10ª jornada da leitura bíblica, toda quarta-feira às 4 horas da tarde na sala da MCA. Dia 20 de maio, o grupo Pedras Vivas fará uma viagem super especial a Valença. O passeio inclui café da manhã, almoço e muitas outras atividades pela cidade. Não perca! Essa é uma oportunidade para conhecer novos lugares e estar em união com os irmãos. Para mais informações, procure a irmã Margarete. E falando em Pedras Vivas, nesta sexta-feira, dia 9 de maio, às 3 horas da tarde, o grupo vai oferecer uma oficina de fotografia. O curso será livre para as pessoas a partir dos 60 anos. Participe! Meninas, o informativo dessa semana tá acabando. Mas não se esqueçam, segunda e quinta é dia de culto aqui na nossa igreja, às 19 horas. E se você ainda não participa de algum grupo familiar, entre em contato com a irmã Sandra Mara e veja um GF mais próximo de você. Para mais informações, acesse o site da nossa igreja e fique por dentro de outras notícias. Até a próxima semana! Vamos ficar em pé e vamos então orar, oferecendo esse nosso culto ao nosso Deus. Pai nosso, mais uma vez, ao nos reunirmos aqui, nós te oferecemos o nosso canto, nossas orações, nossas emoções, nossas decisões, para que o Senhor seja louvado, exaltado nas nossas vidas. Usa, Senhor, esse culto que nós te prestamos para também falar aos nossos corações. Receba a nossa gratidão em nome de Jesus. Todos podem se assentar. Que bom que você chegou a esta casa de oração. Que bom que você escolheu vir buscar as bênçãos que o Pai prometeu. Quero ouvir o seu canto, quero ver seu sorriso, apertar sua mão e abraçar o irmão. Todos pertencemos a uma grande família, a família de Deus. Não sei o seu nome, nem mesmo a cidade
onde você nasceu. Sei, no entanto, que o Pai lá do alto é o nosso mesmo Deus. Ele nos cerca de amor e cuidado, mesmo sem merecermos. Tem reservado e tem preparado uma bênção pra você. Que bom que você chegou a esta casa de oração. Que bom que você escolheu vir buscar as bênçãos que o Pai prometeu. Que o Espírito Santo possa neste momento atuar com poder para o seu coração. Todos pertencemos a uma grande família, a família de Deus. Mesmo que eu não saiba o seu endereço ou sua profissão, sei quem conhece e lê os segredos lá do seu coração. Ele nos cerca de amor e cuidado, mesmo sem merecermos. Tem reservado e tem preparado uma bênção pra você. Uma bênção pra você. Uma bênção pra você. Sim, pra você. Essa música é um convite, o nome dela é Bem-vindo. Deus está no nosso meio e Ele é sempre muito bem-vindo na casa dEle, nos nossos corações, nas nossas famílias, por onde quer que nós estejamos. Então eu vou te convidar também para que se coloque de pé. Nós vamos ler esse texto que está no nosso boletim, em 1 Reis 17:14, e logo em seguida nós estaremos adorando também ao Senhor com essa música Aqui Viemos Te Adorar. Eu peço então para que todos nós façamos essa leitura em uníssono. O Eterno, o Deus de Israel, diz: a vasilha de farinha não ficará vazia, e a botija de azeite não se esgotará, até que o Eterno mande chuva sobre a terra e ponha fim a esta seca. Aqui
coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Por favor, podem se assentar. Nós vamos continuar adorando ao nosso Deus nesse momento com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com as nossas vidas. Hoje cedo o pastor falou sobre as dificuldades de um missionário no Afeganistão, os problemas que estão passando lá naquele país, mas não só lá, mas em vários pontos do nosso planeta. E a nossa igreja, graças a Deus, graças à união dos irmãos, à cooperação dos irmãos, nós temos conseguido levar, através desses irmãos, o Evangelho, por causa dos dízimos e das ofertas que temos arrecadado aqui. E também, não só fora do país, mas os irmãos também sabem dos diversos projetos que a igreja tem, aqui no Brasil, dentro da nossa cidade, aqui dentro do bairro da Tijuca. Muitas vidas têm sido abençoadas, porque a igreja tem sido fiel, a igreja tem cooperado, a igreja tem levado, e muito a sério, essa tarefa que é nossa, nos dada através do nosso Senhor. Então nós estaremos ouvindo uma música instrumental, e os irmãos que estiverem então preparados poderão assim trazer o seu dízimo e a sua oferta. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas. E eu gostaria de chamar o pastor Daniel para que viesse aqui, que ele também tem um motivo de gratidão. Os jovens fizeram uma viagem durante esses dias e ele gostaria de dar uma palavra, agradecimento à igreja e a Deus pelo trabalho que lá foi realizado, né, Daniel? E eu peço a você então que ore depois pelos dízimos e as ofertas.
É isso aí, quero agradecer à igreja. Semana passada eu estive aqui pedindo oração pelo nosso acampamento, que aconteceu nesse feriadão. E foi muito bom, foi excelente. Voltei 2 quilos mais gordo, um pouquinho, né? Mas não é por isso que eu estou agradecendo, mas foi pela paz que houve lá. Foi o acampamento mais calmo que eu já participei da minha vida, foi excelente. Nós aprendemos muitas coisas e eu acredito que ninguém vai ser mais o mesmo. Se você quiser saber por quê, pergunte para um desses jovens. Tem uma foto aí, Jean, você me ajuda? Então, um desses aí, você pode perguntar como foi o acampamento. Foram 82 pessoas, 82 jovens participando. 10 jovens casados do nosso GF, todos os grupos representados, a EBD, os jovens que distribuem sopa aos moradores de rua, que participam da feirinha, do coro jovem, da recepção e tantas outras atividades. Às vezes a gente não vê esses jovens aqui, né? Mas estão aí espalhados por aí, sendo igreja como você, igreja como eu. Então agradeço a Deus e peço que você também na sua oração agradeça a Deus por tudo que Ele fez por nós lá nesses dias. Senhor, nós te agradecemos, como já disse aqui, pelo que o Senhor fez no nosso acampamento, não só pela juventude, mas pelos desdobramentos, ó Deus, que irão acontecer a partir desse acampamento na vida de toda a nossa igreja. Obrigado também, Senhor, pelas ofertas e dízimos aqui depositados. Sei que isso é resultado da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Nós oferecemos a Ti, porque o Senhor já nos deu, nos abençoou. E eu peço, Senhor, que a nossa dedicação a Ti possa ir além desse envelope com o dinheiro. Que as nossas vidas completamente sejam dedicadas a Ti. Essa oração para a minha vida e para a vida de cada um que está aqui. Em nome de Jesus, aquele que dedicou a sua vida por completo, é que eu oro nesse instante e sempre. Amém. Muito obrigado. Irmãos, podem levar as salvas e o quarteto estará cantando mais uma música. Foi assim. Ouçamos. Tristezas eu vivia, o amanhã me era escuro, não sabia onde meu pensamento pôr, mas em toda provação Jesus proveu consolação, pois meu viver tornou mais forte o coração. Foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim que aprendi a depender do amor de Deus. Gente triste tenho visto, gente humilde sem abrigo, gente só sem lar, sem fé, sem paz e amor. Mas em meio à solidão, em Cristo achei a solução, pois entreguei a minha vida em suas mãos. Graças dou por minhas dores e tormentos que enfrentei. Através do meu sofrer pude a fé compreender e senti bem junto a mim o amor de Cristo a me guiar em segurança no caminho rumo ao lar. Foi assim que aprendi
assim que aprendi a depender do amor de Deus. Aprendi a depender do amor de Deus. Depender do amor de Deus. Como é difícil às vezes quando nós estamos passando por alguma fase difícil na nossa vida, entender essa palavra ou essa frase e depender do amor de Deus e das providências de Deus em nossas vidas. A leitura bíblica em Mateus 6, 25, 32, 33 diz assim: não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus, pois todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Hoje pela manhã nós tivemos o culto fúnebre do irmão Itamar Rodrigues Coelho. Estejamos orando pela irmã Zélia. Estejamos orando também por seus filhos, por seus netos. E aqui no meio de nós, quantos não estão passando por algum problema, por alguma dificuldade? E a única coisa que Deus está dizendo é: dependam do meu amor. Esperem por mim, me aguardem, porque eu não falho com você. Eu não te deixo sozinho, eu seguro em tuas mãos. Nós vamos cantar esse hino. Enquanto nós estivermos cantando, se você desejar vir à frente, você venha. Se você desejar se ajoelhar, você ajoelhe. Se você desejar se colocar de pé, faça assim, mas descanse nas mãos do Senhor. Deixe Ele cuidar do seu problema. Eu tenho pedido a Deus todos os dias: Senhor, cuide dos meus problemas. Me dê forças para eu entender qual é a Tua vontade na minha vida. O que o Senhor quer das nossas vidas. Cantemos. Seja
Deus está com um cunhado já internado há alguns dias, Antônio, né? E ele pede, Antônio Carlos, ele está pedindo orações por ele. Oremos, peçamos ao Senhor, porque Ele cuida da gente. Nosso Deus e nosso Pai, nós nos encontramos diante do Senhor, nos colocamos diante do Senhor de forma humilde, ó Pai, porque nós nada podemos, o Senhor tudo pode. Nós, ó Deus, cremos no Teu poder, cremos, Senhor Deus, na Tua proteção, cremos, ó Pai, na Tua ajuda. Nós sabemos, ó Deus, que os Teus olhos estão direcionados para nós, para cada irmão que aqui se coloca de pé, para aqueles irmãos, Senhor Deus, que estão enfermos, numa cama de hospital, ou em casa, ou para aqueles irmãos, ó Pai, que estão enlutados, para aqueles, ó Deus, que enfrentam problemas na sua família, com um cônjuge, com seu cônjuge ou com um filho. Te pedimos, ó Deus, para aqueles irmãos que estão aflitos, ó Pai, porque estão em busca de um trabalho. Nós, ó Pai, entregamos tudo isso nas Tuas mãos, porque nós queremos descansar em Ti e porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é quem cuida das nossas vidas. Pai Todo-Poderoso, ajuda-nos, Senhor Deus, para que possamos, ó Deus, sentir a Tua presença nas nossas vidas, o Teu cuidado, ó Pai, nas nossas vidas. Não deixe, Pai, que o inimigo de nossas almas cubra, Senhor, os nossos olhos, impedindo, ó Pai, para que vejamos as grandiosidades que Tu tens feito em nossas vidas e que o Senhor continuará fazendo de acordo com o Teu querer. Abra, Senhor Deus, os nossos olhos, para que possamos, ó Pai, olhar para tudo o que o Senhor nos tem dado e oferecido. Te entregamos, ó Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso potente Pai. Nós Te amamos, ó Pai, nós cremos em Ti. Ajuda-nos, ó Deus, naquilo que nós estamos precisando. Atenda, ó Deus, as nossas súplicas de acordo com a Tua vontade. Faça, Senhor Deus, a Tua vontade nas nossas vidas. Nós Te somos gratos, ó Deus, por tudo. Em nome de Jesus nós choramos. Amém e amém. Podem vos assentar. Com prazer eu lhe convido a abrir a sua Bíblia numa história muito bonita que nós lemos por esses dias em nossa jornada de leitura da Bíblia. No livro de 1 Reis, capítulo 16. Estamos falando aqui de um rei poderoso, um dos maiores reis de Israel na perspectiva humana e um dos piores na perspectiva divina. Acabe, este é o seu nome. E no capítulo 16, a partir do versículo 29, nós temos aí a sua história sendo contada. E no verso 30 temos o resumo. Os livros das crônicas reais, Reis, Samuel e crônicas propriamente dito, sempre tem um resumo do governo. E sobre Acabe, verso 30, lemos que Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. É nesse período que nós encontramos o maior profeta da Bíblia, Elias. Elias enfrentou o rei Acabe e a sua igualmente poderosa e amada rainha Jezabel.
Quantas vezes na vida, diante dos poderosos, nós ficamos encantados. Fui recebido pelo prefeito, fui homenageado pelo governador, ganhei uma medalha do presidente. Eis que, no entanto, Elias também ganhou a medalha do Acabe. Minas Gerais tem a medalha que se dá uma vez por ano àqueles que o governo daquele estado considera importante. Também, no plano federal, há a medalha do pacificador. Elias ganhou uma. Como é que era a sua medalha? A medalha do perturbador. Fiquei pensando, já pensou eu pregador, eu pastor, tendo Acabe como meu rei? E também quantas vezes na vida os nossos valores, como homens da vida profissional, da vida acadêmica, da vida familiar, estão em contradição com os valores vigentes. Ser cristão hoje é viver na contramão. Porque em nossa cultura, tenho dito isto, o vício se tornou virtude. Mas independentemente da cultura, vício é vício, virtude é virtude, porque a definição de vício, a definição de virtude vem de Deus, que não muda, porque agora isso ou aquilo é normal, aceitável, até mesmo recomendável, porque se é vício, continua sendo vício. Nesse tempo, Elias foi profeta. E para piorar as coisas, Deus não ajudou. Porque Deus mandou uma seca sobre a terra, através da boca de Elias. Claro que Acabe não culpou a Deus, culpou a Elias. Ou seja, Elias só trazia notícias ruins, inclusive a da seca. Quem é que ia bater palmas para este profeta? Porque nós gostamos de profetas que dizem assim, olha, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a sua vida vai ser vitória sobre vitória. Isso que é profecia. Mas quando o profeta diz e vem, você está pecando e vai colher o fruto do seu pecado, que profeta desinspirado. Em lugar de me trazer uma palavra que me levante, me traz uma que me derruba. Elias era esse profeta, não das boas novas, mas das novas ruins. Mas que eram notícias vindas de Deus. Então, o capítulo 17 narra a vida de Elias. Elias, versículo 1, de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, certamente algum tempo depois, a palavra do Senhor veio a Elias assim, saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Só para você visualizar. Elias está aqui na capital, pertinho do Monte Carmelo,
no extremo norte de Israel, ao lado do mar Mediterrâneo. Por essa razão, ele podia até ver as nuvens se formando sobre o oceano. E Deus diz: aí está perigoso. Acabe está no seu pé. Ele vai pegar você. Saia daí. Vá para o leste, para depois do Rio Jordão. Então, fazemos uma viagem não do oeste, mas para o leste, onde está o Rio Jordão descendo desde as colinas, passando pelo Lago da Galileia, indo até o Mar Morto. Do outro lado, onde hoje é a Jordânia. Desce o Rio Jordão e, vindo das montanhas da Jordânia hoje, vem o riacho de Querite. Vai para lá, para essas cavernas. Algumas delas até hoje existentes, estão lá, para que as vejamos. Você beberá do riacho, que hoje está seco. E eu dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E Elias fez o que o Senhor lhe tinha dito. Já pensou você um pastor, você um profeta que faz tudo certo e a sua vida continua em risco, mesmo sendo você obediente a Deus, e Deus manda você para comer a comida que os urubus trazem para você. Eu não queria ser Elias. Elias fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho Querite. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Eu diria: Senhor, você está brincando comigo? Eu estava lá em casa, só pregando o que o Senhor mandou eu pregar, só na obediência à tua palavra. Num gesto generoso, o Senhor me manda para cá, e eu posso experimentar a comida da boa e da melhor que os corvos têm trazido, bebendo dessa água. Mas, Senhor, agora a água, o que o Senhor quer de mim? Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom, de novo para o extremo oeste ao norte, perto de onde ele estava, talvez uns 80 quilômetros originais, onde ele estava antes de ir até ao leste. Então, do leste até ali, cerca de 140 quilômetros. E fique por lá. Eu pensaria: o que vem agora? Então Deus diz, verso 9: ordenei a uma viúva. Primeiro os corvos me alimentando, agora uma viúva de Sarepta que lhe forneça comida. Elias foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, Elias gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Sede e fome. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, ou o que eu vou falar agora é verdade. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus,
que eu não tenho nenhum pedaço de pão. Só tenho um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. E agora, eu estou colhendo um dos gravetos para levar para casa, preparar uma refeição com esse punhado de farinha, esse pouco de azeite, para mim e para o meu filho, era viúva, para que comamos e depois morramos, porque não temos mais nada para preparar. Agora, as surpresas não são mais de Elias, as surpresas agora são da viúva de Sarepta. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu lhe disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e o seu filho. A viúva deve ter pensado: peraí, esse cara acho que não está, ele não ouviu bem. Como é que eu vou preparar um bolo para ele se eu só tenho um punhadinho de farinha e umas gotinhas de azeite que mal dá para mim e para o meu filho? Agora vou botar para ele também? Mas Elias continua: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha, que texto extraordinário, inspirador, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover, era o tempo da seca, sobre a terra. A mulher foi e fez conforme Elias lhe dissera. Põe-se no lugar daquela viúva. Você faria isso? E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Dessa história, por si mesmo magnífica, eu quero trazer basicamente dois pensamentos. Primeiro, a viúva de Sarepta é quem nós podemos ser. Quando lemos essa história, vemos que aquela viúva era uma trabalhadora, cuidava da sua casa, cuidava do seu filho, e nós a encontramos à porta da cidade catando lenha. Era o seu meio de subsistência, com o qual podia preparar a comida para ela e o seu filho. Como aquela mulher, nós também somos trabalhadores, nós também cuidamos de nossa família, nós também provemos o sustento em forma de pão para a nossa casa. Nós podemos, assim, nos identificar com aquela viúva. E às vezes alguns de nós enfrentamos dificuldades como a viúva enfrenta. Não tem quem traga os recursos financeiros para casa. Era ela mesma que tinha que fazer isso. Não tinha alguém que rachasse a lenha e trouxesse para casa. Era ela mesma. Também às vezes experimentamos dificuldades como ela. E aquela viúva experimentava um tempo de escassez severa, com a certeza da fome batendo às suas portas. Também com ela, quem sabe, alguns de nós possamos nos identificar. Desempregados, ou com uma renda muito pequena, ou às vezes enfrentando a doença, o medo do futuro. Se não é a fome de comida, é a fome psíquica que às vezes faz doer o estômago da nossa vida. Aquela mulher experimentava, como alguns de nós, um tempo de escassez severa. Aquela mulher conhecia muito pouco de Deus.
Tanto é que ela se refere a Deus como o Deus de Elias. Ela conhecia pouco de Deus, mas ela obedecia muito a Deus. Às vezes, nós conhecemos muito de Deus e obedecemos pouco a Deus. Essa palavra obediência é muito difícil para nós. Mas eu tive essa semana uma visão muito interessante sobre essa palavra. Assistindo a um jogo de futebol da 2ª divisão. Confesso que eu nem sei qual era o jogo. Eu estava sentado e liguei, estava acabando o jogo e entrevistaram um jogador. E eu me lembro que, perto do final do jogo, era um jogo do Vasco, porque era de portões fechados. Não tinha plateia, né? Pela punição que o time recebeu. Então jogava, acho que São Januário de portas fechadas. Então, o jogador foi entrevistado. Ele disse o seguinte: o repórter perguntou: os gritos do técnico não incomodam você? Porque o comentarista dizia o seguinte: de tanto ele gritar, ele vai deixar o jogador nervoso, ele não vai fazer o que ele está pedindo. Então o repórter o entrevistou exatamente nesse sentido. Ele disse o seguinte: como o estádio está vazio, a gente pode ouvir a voz do técnico. Então ele está gritando comigo. E eu estou tudo fazendo para obedecer. É isso que é obediência. Tem um técnico que escala o time, define a tática do time, orienta como deve ser jogado o jogo, e em alguns momentos quase que entra em campo para dizer faça isso ou faça aquilo. E o jogador disse isso: eu faço tudo para obedecer ao técnico. Confesso que eu nunca encontrei uma explicação tão clara sobre a obediência. Por que aquele jogador, não me pergunte o nome porque eu não registrei, obedecia ao seu técnico? Primeiro, porque reconhecia que ele era o técnico. Segundo, entendia que o técnico conhecia melhor do que ele a melhor estratégia para fazer o gol. Ele também sabia que se não obedecesse, seria sacado do time. Faz parte da vida de um jogador de futebol. Eu me encantei que eu nunca ouvi um jogador usar essa palavra. Então, eu procuro obedecer. Essa viúva de Sarepta conhecia muito pouco sobre o técnico. Nem sabia o nome do técnico. Era o técnico de Elias. Mas ela, com pouco que sabia, ela obedeceu totalmente. Eu às vezes olho para mim, que sei um monte de coisas sobre Deus, claro que não sei tudo, mas sei um monte de coisas sobre Deus. Eu sei o que Ele me pede. Nenhum de nós pode dizer que não sabe o que Deus quer da vida da gente. Nenhum de nós. A questão é se nós estamos prontos para, como aquele jogador de futebol, obedecer. Ele gritava: vá para a ponta e cruze. É o que Deus nos diz às vezes. E a gente vai para o meio e embola com o zagueiro. E o gol não sai. É admirável esta mulher trabalhadora, essa mulher enfrentando a escassez, mas essa mulher que pouco conhecia de Deus,
é um exemplo do muito que devemos obedecer. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos nos contentado em cultuar a Deus. Como Saul, 1 Samuel 15, 22, registra um momento na vida de Saul, quando Saul buscou se justificar perante o profeta. E dizendo, eu não estou fazendo a coisa certa, eu não estou prestando um culto a Deus, eu não estou sendo obediente a Ele. E o profeta diz a ele o seguinte: Saul, o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? Na linguagem de hoje, obediência ou culto? Obediência ou adoração? É melhor Saul obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. É melhor obedecer a Deus do que cantar lindas músicas. É melhor obedecer a Deus que exaltá-lo com palavras de oração. É melhor obedecer a Deus que escrever poemas sobre o amor de Deus. Que isso é fácil fazer. Mas nós preferimos dizer, o meu técnico é muito bom. Ele entende demais de futebol. Ele conhece todas as melhores táticas do mundo. Mas eu faço o gol do jeito que eu quero. E eu vou pelo meio e não pelas pontas. O que Deus espera de mim e de você é obediência. E eu sei o que é que Ele pede de mim. E você sabe, nenhum de nós pode alegar que desobedece porque não conhece, porque todos nós conhecemos. Miqueias 6:8 diz: o Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 6, 7, diz que por vivermos, olha que palavra magnífica, por vivermos em obediência à vontade de Deus, nós temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Segunda carta de João 1,6 nos lembra que esse amor de Deus quer dizer isto: viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Como vocês ouviram desde o começo, o mandamento é este: continuem a amar uns aos outros. Obedecer é fazer as coisas do jeito de Deus. Desobedecer é fazer as coisas do nosso jeito. A Viva de Sarepta é quem nós podemos ser. O segundo pensamento é este: Elias é quem nós devemos ser. Elias é alguém que vive numa perspectiva espiritual profunda, não superficial, não apenas dourada com os ritos. O estilo de vida de Elias é marcado pela comunhão com Deus e pela confiança na palavra de Deus. Muitas vezes a gente reflete sobre essa palavra comunhão.
Uma vez um amigo, eu perguntei, como você está? Israel, estou muito bem. Eu estou em comunhão com Deus. Aí ele continuou. Desde então, isso já tem mais ou menos uns 15 anos, eu tenho pensado nessa expressão. Comunhão com Deus. E a minha conclusão é muito simples. Ter comunhão com Deus é estar lendo permanentemente a palavra dele. Ter comunhão com Deus é orar permanentemente a Ele. E vou acrescentar um terceiro elemento que não é muito comum em nossa cultura evangélica. Ter comunhão com Deus é meditar naquilo que Deus nos diz. Nós cantamos, nós oramos, nós lemos a Bíblia, mas nós meditamos muito pouco. E quando nós não meditamos, as nossas palavras são apenas da boca. Valiosas, mas da boca. Quando nós meditamos na boca esta palavra, o seu sabor vai entrando pelo corpo. Vai de fato nos alimentando. Porque às vezes nós comemos a palavra, mas jogamos fora. Nós não mastigamos, não meditamos nesta palavra. Penso que esse é um hábito que nós temos que adquirir. Ler a Bíblia, um versículo, 2 versículos, assentarmos-nos onde estivermos, em casa, no escritório, e meditarmos nesta palavra. O que ela significa, o que está dizendo o texto, como é que eu estou diante dessa verdade. É isso que eu tenho feito, com honestidade, sinceridade, coragem. Isto é meditar. Demanda silêncio, demanda tempo. Mas quem é que tem tempo? Elias era alguém que tinha comunhão com Deus. Elias conhecia os pensamentos de Deus. Aqui tem pessoas que são do ramo do direito. E algumas vezes são examinados sobre a Constituição. Em algumas dessas situações não podem levar a Constituição. Aquelas partes mais centrais da Constituição têm que estar na mente do advogado. Ele é inquirido sobre o significado daquele artigo ou daquele quesito legal. E essa palavra da Constituição tem que ser do conhecimento dele, para ser aprovado. Como é que a palavra de Deus vai estar na nossa mente, na nossa boca, se não a lemos? Vocês ouvem isso daqui quase todo domingo. Leia a Bíblia. Nós somos insistentes. Perdão, nós somos chatos. Porque nós mesmos temos dificuldade de praticar isso. Mas se queremos ter comunhão com Deus, não é fechando os olhos, Senhor, fale comigo. É conhecendo a cabeça de Deus.
E a cabeça de Deus está aqui, na palavra dele. E as nossas orações têm que ser orações bíblicas, isto é, contendo o pensamento de Deus. Para não pedirmos o que nós não devemos pedir, até para aprender a pedirmos. Nos ensina a Bíblia. Mas mais que isso, nós temos que meditar. Essa palavra tem que ser como um chiclete. Só como imagem que eu não chupo chiclete. A não ser muito raramente, sobretudo quando eu vou viajar de avião para facilitar a comunicação interna. Fora disso, não. Mas a imagem do chiclete é perfeita. A gente pega o chiclete. A diferença é que a Bíblia, quando nós fazemos assim, nunca perde o sabor. E o chiclete temos que descartar porque perde a sua eficácia. Elias era um homem que tinha comunhão com Deus. Por isso ele não estranhava aquilo que Deus lhe dizia, mesmo que absurdo, vá para o outro lado, porque você vai ser alimentado pelos corvos. Vá agora para Sarepta de Sidom, porque uma viúva, gente, uma viúva, que vergonha, um homem ser alimentado por uma viúva. Há no texto algum questionamento? Senhor, vamos com calma, eu conheço uma pessoa, inclusive, que pode me sustentar. A viúva, não, coitadinha. Ele simplesmente vai. Vai do outro lado, mas, Senhor, lá é caverna, lá nas cavernas da Jordânia. Não, Senhor, inclusive eu conheço uma pessoa que já fez uma casinha para mim, eu posso morar lá tranquilo. Caverna não. Encontramos esse questionamento, porque Elias era alguém que confiava na palavra de Deus. Ele não discutia, ele ia. Elias é quem devemos ser, porque ele vive numa perspectiva espiritual profunda, não superficial. E com ele aprendemos que quando vivemos em comunhão com Deus, Deus nos dá tarefas que mudam as nossas vidas e as vidas das pessoas. Como Deus prometeu, não acabou a farinha da tigela da viúva, nem faltou azeite no seu jarro, até o dia em que Deus fez chover. Essa frase é uma das mais singulares da Bíblia, que encontra vários sinônimos. Por exemplo, o Salmo 23:6. Sei que a bondade e a fidelidade de Deus me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Esta frase do Salmo 23 encontra eco no Salmo 121. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. É a mesma promessa em 3 formas diferentes, que aparece também em Romanos. Capítulo 8, 31 e 39, eu de propósito escolhi aqueles mais conhecidos nossos, que a gente repete na hora da aflição, que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou,
pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a promessa se resume numa parte de um versículo, Mateus 28, 20b. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. São sinônimos à mesma expressão. A farinha da sua tigela não acabará. O azeite do seu jarro não vai faltar. Palavra do Senhor, enquanto você precisar de mim. Elias e a viúva, como nós também, trabalhavam duro, mas confiavam no poder de Deus. Trabalhavam para ter dinheiro, mas não confiavam no poder do dinheiro. Trabalhavam para ter as coisas, como a comida, mas não confiavam no poder das coisas. Quem confia em Deus tem uma vida espiritual profunda. Quem confia nas coisas, seja dinheiro ou poder, é idólatra. Elias e a viúva eram obedientes. Como aquele jogador de futebol do Vasco, faziam o que Deus mandava, não o que as suas vontades determinavam. E poderíamos aqui descrever outras qualidades de Elias e a viúva. Generosos, desprendidos, deixaram de lado os seus medos, mas quero apenas registrar que Elias e a viúva sabiam que Deus conhecia as suas vidas. É interessante que quando Deus manda Elias ir a Sarepta de Sidom, ele diz: você vai encontrar uma viúva. Eu acho bonita essa expressão, porque Elias nada sabia sobre aquela viúva. Elias não passou ali antes e viu lá a viúva naquele posto. Elias não sabia de nada, mas ele sabia que Deus sabia. Aquela viúva também não sabia como ia terminar aquela seca. Ela imaginava que ia morrer. Mas quando Deus vem a ela através de Elias, ela passa a saber que Deus sabia. Iria prover as condições para que ela sobrevivesse. E aquele bolo que ela fez foi a sua comida durante muitos dias. Ela não morreu, nem o seu filho. E ela pôde então experimentar sobre a sua vida o amor de Deus. As histórias da Bíblia, particularmente do Antigo Testamento, têm aplicações as mais diversas. Eu fiz aqui algumas. Eu quero apenas recordar o que eu disse, destacando o seguinte: obedecer a Deus é fazer as coisas do jeito de Deus. E eu pergunto a mim mesmo, como é que eu tenho feito as coisas de Deus? Do meu jeito ou do jeito de Deus? Elias e a viúva de Sarepta são convites a que nós façamos as coisas de Deus do jeito de Deus.
e as nossas coisas como se fossem coisas para Deus. Logo também do jeito de Deus. Nós não temos uma vida religiosa e uma vida profissional. Nós não temos uma vida espiritual e uma vida sentimental. O que não pode no plano espiritual, também não pode no plano profissional. Não podemos ser fiéis no mundo espiritual e infiéis no mundo dos negócios. Por mais que sejamos tentados, a nossa vida é uma só. Mas quando fazemos as coisas do nosso jeito ou do jeito do mundo em que nós vivemos, é idolatria, porque nós não confiamos em Deus. Elias era alguém que tinha comunhão com Deus. Eu fui muito simples quando eu disse que ter comunhão com Deus é ler a Bíblia, orar e meditar, de tal modo que possamos confiar nessa palavra, sem discutir, quando ela manda ir ou ficar. Eu tenho que olhar para mim, você para você, e me perguntar e lhe perguntar: se houvesse um teste de Bíblia para entrar no céu, eu seria aprovado? Fiquem tranquilos que não há esse teste. Mas digamos que houvesse. Você conhece a Bíblia porque a leu a ponto de ir seguro para a prova? Só eu posso responder. Só você pode responder. Se tiver um teste bíblico para entrar no céu, você vai ser aprovado ou reprovado. Se você acha que vai ser reprovado, organize a sua vida para ser um leitor da Bíblia. Porque se você for um leitor da Bíblia, vai ter comunhão com Deus. Se não for, não vai ter. Se houvesse horas de oração para entrar no céu, você entraria? Essa semana eu encontrei um major brigadeiro. Numa conversa em um certo lugar, ele disse: eu tenho tantas mil horas de voo. E a gente poderia pensar o seguinte: pensar a oração como um voo. Quantas horas de oração você tem no seu prontuário? Imaginemos que para entrar no céu tem que ter tantas mil horas de oração. Vamos fazer as contas? Quantas horas você ora por semana? Multiplique por 4 e depois multiplique por 12. Dá quantas horas no ano? Só você sabe. Imaginando que para entrar no céu precisa de horas de oração, você teria o seu brevet para entrar lá ou não? Você sabe. Eu sei. Então organize a sua vida para então voar nas asas da oração. Graças a Deus, não vamos entrar no céu porque entramos por Jesus Cristo, pelos méritos dele. Mas talvez alguns de nós, se houvesse a contagem das horas de oração, não fosse aprovado. E se você
já considera, embora o número não foi aqui colocado, que está aquém nas horas de oração, organize a sua vida para orar. E repense a sua vida para meditar. Não ouça aqui as palavras que a gente escuta aqui do culto e acabou. Pegue um capítulo, um versículo, uma frase e deixe que essa palavra vá tomando conta da sua vida. Pode ser que seja amargo no começo, mas depois é como mel. Pode ser o contrário, pode ser como mel e depois ficar amargo. Não importa, mas medite nesta palavra para você ter comunhão com Deus e assim fruir então dessas promessas na sua vida. E esta é uma delas. De modo algum acabará a farinha da sua tigela, de modo algum faltará azeite no seu jarro. É a promessa de Deus para cada um de nós. Medite nisto, enquanto nós ouvimos o Quarteto Itacuruçá cantar: para sempre eu cantarei. Posso imaginar no céu o povo santo celebrando, na eternidade todos os justos congregando. Esse mundo em breve ao seu fim chegará, então a festa irá começar e vai rolar. E para sempre cantarei lá no céu de luz, adorando ao Rei, meu Senhor Jesus, dando goodbye pros problemas que tenho aqui. Junto ao trono com os anjos vou celebrar, dando aleluia ao grande Jeová. Isso não é um sonho, eu sei, para sempre cantarei. Quando os tamborins tocam, Davi já vai sentindo o ritmo. Paulo e Silas cantando a Deus um novo hino. E quando Gabriel faz a trombeta soar, eu louvo dando glórias, esse é o meu lar. E para sempre cantarei lá no céu de luz, adorando ao Rei, meu Senhor Jesus, dando goodbye pros problemas que tenho aqui. Junto ao trono com os anjos vou celebrar, dando aleluia ao grande Jeová. Isso não é um sonho, eu sei, para sempre cantarei. Oh, que glória, que alegria sentirei no dia quando eu subir. Para sempre cantarei lá no céu de luz, adorando ao Rei, meu Senhor Jesus, dando goodbye pros problemas que tenho aqui. Junto ao trono com os anjos vou celebrar, dando aleluia ao grande Jeová. Isso não é um sonho, eu sei, para sempre cantarei. Oh, que glória, que alegria, quando Deus chamar meu nome. Para sempre cantarei. Oh, que glória, aleluia, quando ao céu subirmos todos, para sempre cantarei.
Amém. Meu desejo, então, é que, findando este culto, o Deus de amor nos despeça com o favor, com a graça dele. A nossa oração final é que ele nos dê graça, proteção, auxílio e direção. Vamos terminar cantando assim. Lembro-lhe, então, nosso culto amanhã, 19 horas, sobre Romanos, com o pastor Alcenir, na quinta-feira. Nossas atividades todas, como nós já fomos bem informados. Em oração, digamos, então, a letra com a melodia do Finda-se este culto.